noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante, né? Sempre a gente foca nas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque esse é como se fosse um livro que ele nos direciona para que a gente possa seguir os caminhos do Mestre Jesus, né? Então ele, um grande colega nosso, que já se encontra no plano maior, e ele falava que isso aqui é nosso guia, é como a gente compra um equipamento. Todo equipamento vem com um manualzinho, esse aqui seria o nosso manual, né? Pra gente seguir. Se a gente seguir ele, a gente sempre vai funcionar direitinho, né? Agora, às vezes a gente esquece, né? Não segue direito as coisas que tá dentro do manual e aí às vezes o equipamento quebra, né? Da mesma forma a gente, né? Então a gente precisa muito seguir isso aqui, porque é isso aqui que nos eleva, que vai nos sempre direcionar a nossa caminhada, né? E hoje eu vou falar do tema que está no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Só vou ler um trechinho aqui, que eu acho bem bonita essa parte, que está no... Quem tem a Bíblia em casa pode encontrar também ali no Novo Testamento, no Novo Testamento, né, em João, capítulo 14, versículo 1 e 3. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim. Para lá onde estiver, estejais vós também. Então aqui Jesus já coloca, né, que existe muitas moradas na casa do Pai. Quando a gente fala assim, a casa de Deus, né, a gente lembra aqui da casa espírita, as casas religiosas, né? Mas na verdade ele quer falar que a casa do Pai é o universo. Esse universo, ele não é somente aqui no planeta Terra, né, a Via Láctea, o Sistema Solar, é muito mais além disso, né? Hoje a ciência nos prova que existem muitos universos distantes, né? O que a gente conhece é mais aqui, né? O planeta Terra, né? Às vezes a gente só conhece a cidade que a gente mora, mas existe muito mais além. Então a casa do Pai não é somente o planeta Terra, né? Não é somente o Sistema Solar, a Via Láctea, mas uma extensão muito maior que é essa casa do Pai. Muitas outras Via Láctea, sistemas solares, né? Muitos outros planetas. Então a gente fala que a casa do Pai é muito mais extensa, né? E essa morada que nós estamos agora, o planeta Terra, é essa morada que estamos para aprender, para conhecer, né? Para vivenciar, para experienciar, né? Vivemos ainda num planeta de provas e expiações, e aí a gente vai falar um pouquinho no decorrer da palestra sobre isso também, né? Que reflete bastante a nossa vida. Aí a gente pergunta, por que será que a gente a gente vivencia em cada planeta, né? Primeiro que é muito difícil a gente falar assim, nossa, hoje eu estou no planeta Terra, amanhã eu vou estar em que planeta? Cada planeta, né, cada local onde nós estamos, ele é muito característico daquilo que nós somos, como seres, como espíritos, de sentimentos, de pensamento, de ações. Então a gente fala assim que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né? Por quê? Porque a gente precisa expiar. A palavra expiar é muitas vezes a gente precisa passar por aquela situação na vida, né? Se a gente for avaliar aqui, todo mundo, não tem uma pessoa que fala assim, ó, eu tô a minha vida inteira, desde quando nasci até hoje, eu não passei nenhum aborrecimento, eu não passei nenhuma prova, né? Eu nunca passei nenhuma tristeza. Isso não, né? Porque ainda precisamos passar isso aqui. Por quê? Porque a gente precisa aprender com aquilo. Quando a gente passa por um sofrimento, por uma dificuldade, aquilo nos faz aprender muito. E depois, quando a gente vai novamente passar por outra situação parecida, um pouco mais, não tão difícil, ou até mais difícil, parece que a gente vai se fortalecendo, porque a gente vai aprendendo com o sofrimento. Aí a gente te pergunta assim, puxa, mas eu preciso aprender com o sofrimento? Muitas vezes Deus, né, na verdade, até mesmo nesse capítulo, fala assim que Deus, ele nos dá, né, o bem e o mal.
para que a gente possa aprender com o bem, né? Então a gente sabe que ainda no nosso planeta existe o bem e existe o mal, mas a gente, quando vê alguma coisa boa, quando a gente vê uma boa ação, quando a gente vê pessoas fazendo bem, aquilo é muito bom. Quando a gente pratica o bem, é muito melhor ainda, porque a gente sente aquilo aqui, ó, dentro do coração, e faz a gente ser melhor, faz a gente se tornar uma pessoa mais feliz, com aquele pequeno ato que às vezes a gente pratica na nossa vida, tá? Então cada planeta, ele tem essa característica, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai evoluir como espíritos, né? E essa evolução, ela vai operando dentro de nós, né? Então, hoje, a gente não nasceu, a gente não foi criado no planeta Terra, a gente foi criado em outros planetas. E com o passar da nossa vivência como espírito, a gente vai evoluindo. E a cada morada, né, a gente melhorei, eu vou para uma outra morada. Às vezes fica meio difícil da gente compreender isso, assim, pra gente falar assim, nossa, mas eu tô de planeta em planeta experienciando, né? Mas é mais ou menos assim, né? É que a gente, muitas vezes, a gente olha com os olhos da matéria. Então, a gente olha ainda que a gente vive a nossa vida, desencarna, e aí? O que acontece depois? Acabou? A gente vai pro céu, vai pro inferno? Era muitas vezes essa concepção que a gente tem. E hoje em dia, com o Livro dos Espíritos, com a doutrina espírita, ela nos orienta muito sobre isso, né? E esse livro, ele fala muitas coisas, né? Eu já li ele várias vezes. E hoje eu ainda, algumas peculiaridades que eu li, eu falei, nossa, parece que eu nunca tinha lido isso. Parece que a gente ainda não está com os olhos totalmente abertos para a gente compreender. Então, a cada leitura, a cada aprendizado, a gente começa a compreender um pouco mais a extensão do que os espíritos nos trouxeram para que a gente possa aqui compreender e aprender e viver, tá? Então, peço também que quando vocês puderem, leiam esse capítulo, né, tranquilos, serenos, né, que vocês vão compreender um pouquinho até mais, né? Eu digo que o Evangelho precisa ser lido e relido, né? A gente tem até orientações que falavam que Chico Xavier lia e relia o Evangelho, estudava, né? De 3 a 4 vezes ao ano, né? E as pessoas, tá? Então isso é bem importante para a gente compreender. E esses são os mundos intermediários, né? E dentro desses mundos intermediários a gente pode até colocar mundos primitivos, né? Onde tem as primeiras encarnações, onde as pessoas, mundos regenerados, mundos de provas e expiações, ao qual nós temos, mundos regenerados, né? Depois a gente vai ter mundos felizes, mundos celestes, né? Mundos purificados. A diferença da qual a gente vive hoje de mundos de provas e expiação para o mundo regenerado é que as consciências, elas vão estar melhores, né? Eu ainda vou sentir dor, dificuldade, mas eu vou entender por que eu preciso passar por aquilo, né? Então a gente até percebe. Quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, a gente entende que às vezes a gente vai nos dando aquela abertura de mente, a gente vai compreendendo que às vezes a gente passa por aquilo porque muitas vezes a gente ocasionou aquilo. Se a gente não ocasionou nessa encarnação, a gente pode ter ocasionado em outra. Mas não é à toa que a gente muitas vezes está ali passando por algum sofrimento. E todo esse sofrimento que nós passamos, eles nos auxiliam muito diante do espírito, né? A gente aprende que a dor é o melhor remédio para as nossas feridas, mesmo quando a gente não consegue entender e quando aquilo é muito forte dentro de nós. Mas é o melhor remédio mesmo para a gente aprender, né? E a gente entende. E aí, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo essa vivência nisso dentro de nós, esse sentimento que vai aqui tocando o nosso coração, né? Então a gente consegue compreender isso, né? E aí a gente fala um pouquinho dos mundos felizes, né? Onde o bem supera o mal, não existe sentimento ruim, não existe pensamento ruim, né? Existe ainda alguns que possam ter aqueles relapsos de pensamento ruim, de querer fazer o mal, mas o bem é tão intenso dentro dele que ele não quer mais fazer aquilo. Então ele percebe que o bem domina o mal. Quando eu falo bem domina o mal, é dentro de nós, viu, gente? Não é lá fora. Quando a gente fala muitas vezes, não é olhando o que está acontecendo, mas olhando dentro da gente.
O que está dominando dentro de mim, né? A raiva, a alegria, a tristeza, então é isso, né? Quando eu sinto aquela tranquilidade, aquela paz, aquela sensação de bem-estar, é o bem que está dominando dentro de mim. Quando às vezes eu tenho raiva, eu tenho sentimentos diversos, inveja, nervoso, irritação, né? Aí eu estou deixando que o mal que está dentro de mim vai me dominando, tá? Então essas situações que vão fazer com que eu mude, né? Então isso que classifica os mundos também, tá? E isso tudo não é somente dentro de mim, mas ao redor. Se eu tenho pensamento bom, esse pensamento bom vai estar dentro de mim e ao redor eu vou transbordar amor. Já viu aquelas pessoas que você abraça, sente aquela alegria tão grande? E existe aquelas pessoas que muitas vezes chegam perto de você e você sente aquela repulsa? É isso, né? Então toda a humanidade vai aprender isso, então vai entender a liberar esse sentimento bom de amor ao redor. E aí, não somente dentro da casa espírita a gente vai ver esse sentimento bom, a gente vai ver no planeta todo, né? As pessoas vão transbordar amor, ninguém vai querer cortar o outro no trânsito, ninguém vai querer ganhar vantagem em cima do outro, né? No emprego, as famílias vão se dar melhor, né? Então tudo isso reflete dentro do mundo ao qual nós estamos, tá? Quando a gente fala assim no mundo, a gente às vezes fala assim, nossa, mas o planeta Terra tá tão difícil. Não tá não, né? Já esteve muito pior em situações. Hoje a gente se coloca já no processo que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Eu já me dou a oportunidade de pegar um livro e tentar ler ele e tentar trabalhar o meu interior dentro dele. Então eu sei que aqui está falando coisas boas e importantes na minha vida e eu vou tentar praticar isso. Então isso é um sinal que eu já estou querendo uma melhora interna, tá? Então isso é bem importante. E qual que é o destino da Terra e as causas das misérias, né? O destino é que um dia a gente consiga melhorar esse planeta. Se eu conseguir melhorar e o planeta ainda estiver nesse processo, eu vou sair desse planeta e vou ser conduzida a outro planeta melhor, né? Como até foi oferecido a Bezerra de Menezes, né? São oportunidades, né? A gente vê também nas literaturas ali de Nosso Lar, né, em André Luiz, que a mãe dele, né, ela já não era mais desse mesmo orbe, ela já era de outras esferas, mas ela vinha até ele, né, para poder vê-lo, né? Ela já também era um espírito já elevado, que já não precisaria mais reencarnar, né, aqui na Terra, mas precisa ainda reencarnar em outros planetas. Lembrando que a gente tem um processo, tá? A gente não sabe, assim, a gente sabe que tem uma progressão, né, espiritual. E aí a gente vai, com o passar dos mundos e planetas, nessa evolução, né? Buscar essa evolução interna dentro de nós, né? E a melhoria contínua como ser, como espíritos, né? Como essas almas que vão se purificando, tá? E aí, né? Ele até coloca aqui que o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então eles colocam a Terra como se fosse um hospital, né? Então a gente está aqui passando por esses tormentos, enchentes, terremotos, guerras, doenças, né? A gente viveu problemas da pandemia e tantas outras dificuldades, né? A gente vai falar assim, a gente fica a noite inteira falando e não esse é o caso. Mas a gente precisa, porque é um hospital, né? Então a gente precisa estar ali. E se a gente for olhar no hospital, a gente tem vários estágios ali. Cada um tem um probleminha, ou uma pessoa tem um problema disso, outro aquilo outro, né? E é a mesma coisa, né? Então nós estamos aqui para vivenciar isso e para trabalhar aquilo que é importante para cada um, né? Às vezes eu preciso trabalhar o meu orgulho, meu egoísmo, minha inveja. Então tudo isso é necessário. Preciso trabalhar o meu relacionamento com a minha família, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu marido. Precisamos, sim. Nosso lar é o nosso laboratório, né? Precisamos ali estar com aquelas pessoas que nós viemos nessa caminhada e que amamos e que muitas vezes a gente tem dificuldade de vivenciar, tá? Então precisamos ter aqueles momentos. Então às vezes a gente tem muitos conflitos, muitas dificuldades de entendimento, né? Isso é necessário, tá? E quando a gente conseguir trabalhar isso, né?
e compreender isso de uma forma tão intensa dentro de nós, aquilo lá vai acabar, né? Aí a gente vai estar bem, a gente vai compreender. Muitas vezes eu reflito de quando a gente é adolescente, né? A gente tem muitas emoções, muitos sentimentos, e depois, quando a gente tem uma certa maturidade, a gente começa a compreender algumas coisas. Então, o espírito, ele vai assim, ele vai amadurecendo, né? Ele vai amadurecendo nas encarnações, e as experiências vão ajudar bastante. Se a gente conseguir trabalhar isso, né? Não guardar raiva, não guardar ressentimentos, não guardar mágoa, tá? Porque isso também reflete muito na nossa vida. Senão, às vezes, a gente passa uma encarnação inteirinha guardando tudo isso. Depois a gente acarreta numa doença, numa depressão, ou outras situações que vão ocasionar situações até mais difíceis na nossa vida, tá? E a gente guarda isso, se a gente não trabalhar, a gente leva isso para outras encarnações também, tá? Então seria bom a gente trabalhar esses sentimentos nessa vida, não deixar guardar, não guardar mágoas, né? As mágoas, como uma conhecida minha, ela sempre fala, ou ela vira depressão, ou ela às vezes vira até câncer, né? Porque a gente vai somatizando isso no corpo físico e daqui a pouco a gente está doente, né? É uma situação bem complicada. Por isso que é bom a gente se conhecer, tá? Saber o que será que eu estou guardando dentro de mim, por que eu estou guardando aquilo, como que eu posso fazer para me libertar daquilo, tá? Então a gente tem processos, né? Tem bastante aprendizado que a gente consegue ali trabalhar isso, tá? E aí a gente, né, fala um pouquinho dos mundos superiores, né? A classificação, né? Tá. Na verdade, o nosso objetivo maior é um dia a gente chegar juntamente com espíritos superiores, né? Então a gente quer ficar onde? Chegar até Deus. A gente fala de Deus, né? Mas até para que a gente possa chegar a Deus, a gente primeiro tem que chegar onde? Até Jesus, né? Então a gente tem um caminho até Jesus. E para isso a gente tem que trabalhar. Jesus passou por esse mesmo processo que a gente. Você acha que ele pulou etapas? Não. A única coisa que ele fez, ele foi trabalhando dentro dele. Todos os espíritos superiores fizeram isso, tá? Eles passaram todos pelas dificuldades que cada um trouxe diante das encarnações. E aí conseguiram vivenciar, né? Dar essa evolução, né, espiritual que eles buscam na caminhada. E aí eles cresceram, né? Cresceram assim, evoluíram, né, como espírito. Conseguiram alcançar aquilo que eles querem, né? E a gente não sabe até isso, até onde vai essa classificação, porque ela é infinita, né? Sabe que chega até uma faixa ali, mas tem muita coisa ainda para que a gente possa trabalhar, né? E os espíritos puros, né, eles trazem dentro deles aqueles sentimentos de amor, de paz, de benevolência, né, de mansuetude. Então é isso que a gente busca, né? Tirar dentro da gente todas aquelas tormentas, aquelas dificuldades que nos causam essas dores, né, que a gente tem na nossa vida. Então, o nosso objetivo maior é a gente encontrar isso, né, é evoluir como ser, tá? Então, é isso que a gente muitas vezes tem. Aqui é até uma parte que ele fala aqui, né? No vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, né? Então aqui é bem onde ele fala que a gente precisa sentir o mal para depois a gente perceber onde está o sentimento maior do bem, né? E aí, né? Eles falam que a superioridade da inteligência, né? Eles falam que no nosso mundo ainda, esse mundo de provas e expiações, os espíritos evoluem, né? Não somente espiritual, mas materialmente também, né? Prova disso a gente vê hoje, né? Quantos irmãos inteligentes que a gente tem, né? A gente tem muito irmão, espíritos que tem uma inteligência muito grande, e essa inteligência é proporcional ao aprendizado que eles vão ter. Então são irmãos que não estiveram somente aqui, já vieram de outros mundos também, e já aprenderam muito, né? Então essa evolução, ela faz com que a gente aprenda, e a evolução, ela faz com que o espírito vá cada vez se depurando também em forma de aprendizado, inteligência, né? Então ele vai em cada estágio que ele vai passando nos mundos, ele vai se melhorando como espírito, né?
O espírito também, ele vai se depurando na forma também, né? A gente sabe que nos mundos a raça humana é o que vai ser, né? Não vai falar assim, aqui no mundo, na Terra, é a raça humana, em outro planeta é outra. Não, continua sendo a raça humana também. Só que ela vai ser mais aperfeiçoada, né? A inteligência vai ser melhor, a forma física vai se moldando melhor, né? Até a gente estava comentando no caminho para vir para cá, né? Que no começo, há uns 50 anos atrás, as pessoas morriam mais cedo, né? Não se cuidavam, não tinham tanto conhecimento. Hoje em dia não. Hoje em dia vocês veem pessoas até 100 anos, né? No interior ainda mais, de pessoas até que vão até mais, as pessoas vivem melhor no interior, né? Então isso mostra um progresso do espírito, que ele está ali aprendendo, ele já começa a cuidar do seu corpo, né? Isso vai fazer com que ele consiga estar melhorando, né? E eles falam também que nos mundos superiores, né, mundos regenerados, né, mundos melhores, o espírito ele tem ele demora muito mais para desencarnar, né? Então ele nasce, né? A parte da infância dele é bem pequena, né? Agora na parte a maturidade dele como espírito é muito maior, né? E aí ele vivencia isso de uma forma muito intensa, vive, né? Trabalha, né? Estuda, aprende, e o desencarne para eles é uma coisa natural. Não é como a gente aqui, que a gente ainda sente, né? A gente chora, a gente tem a tristeza, sente a perda. E para eles não. Esse processo do desencarne é uma coisa comum, né? Então tudo isso a gente vai mudando. Aí a gente percebe que ainda a gente está no planeta ainda de provas e expiações, porque a gente ainda sente muita dor quando um ente querido da gente desencarna, né? A gente não consegue entender, ele passou a fase dele e está indo para outra, porque a gente tem aquela coisa da saudade, do apego, né? Ainda o egoísmo da gente é muito que quer aquela pessoa ali do lado. Então são essas etapas que esses mundos mostram pra gente, né? Isso tudo é trazido através dos espíritos, né? Pela doutrina espírita que Allan Kardec codificou. E isso mostra, né, que a gente não está somente aqui no planeta Terra, né? O planeta Terra não é o centro do universo. A gente tem muito mais aqui, a gente tem muita amplidão. É que a gente só vive aqui, né? Como a gente fala, se a gente vive só numa cidade, só naquele país, a gente acha que é só aquilo, mas é muito mais, né? É muito mais somente aquele pedaço que a gente vive, né? Então uma parte só da humanidade está encarnada, né? Outra parte ainda são de espíritos, né? Diz que até 3 a 4 vezes a quantidade dos desencarnados estão em espíritos. Então a gente sabe que ainda tem muito que acontecer, e que esse processo de regeneração já está começando a ocorrer. Aqueles que muitas vezes não querem se melhorar, não querem ainda, continuam a projetar o mal, eles já estão sendo o quê? Retirados para ir para outros planetas, só que outros planetas inferiores, né? A gente tem um caso de um livro de Exilados da Capela, onde irmãos, eles saíram de um planeta melhor e vieram para o nosso, que é um planeta mais inferior. Agora vocês imaginam uma mente brilhante, que aprendia, que tinha tantas tecnologias, sair de um lugar e depois ir para outro mais inferior, como que ele sente, né? Então essa é a oportunidade. Muitos ainda vivem nesse planeta, a gente sabe, das guerras, das tantas outras coisas que ocorrem, e está sendo dada a oportunidade. Desde 1950, muitos espíritos saindo do umbral para reencarnar, porque Jesus estava dando oportunidade. Vamos lá, vamos aprender, né? A gente viu que muitas mentes brilhantes vieram, trouxeram muitas coisas boas, mas também usaram essas coisas boas para outras coisas ruins, né? Mas está sendo dada oportunidade. E para a gente também a oportunidade é essa. Estamos aqui para quê? Para isso. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer de bom na nossa vida? O que a gente pode fazer? Às vezes a gente não tem tantos recursos, mas a gente pode aprender a amar, perdoar aqueles que a gente tem dificuldade ainda. Vamos ter mais paciência, tolerância, né? É isso que Deus quer,
que Jesus quer que a gente faça. Tenha esse comprometimento. O outro não está comprometido, o problema é dele, a caminhada é dele, mas eu preciso estar comprometido com aquilo que eu busco. É o Evangelho. Aqui fala que eu tenho que amar, perdoar, né? Fazer o bem. Às vezes eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Mesmo que seja empurradinho, a gente precisa fazer, entendeu? Que isso vai começar a despertar dentro da gente sentimentos bons. Tá? Então eu deixo aqui para vocês essa oportunidade, tá? Quem puder depois, leia esse capítulo. Ele tem bastante coisa, eu já tinha lido ele várias vezes e eu vi coisas aqui que eu não lembrava que tinha lido. Para vocês verem que a cada leitura, a cada estudo, a gente vai abrindo um pouco a mente, a gente vai achar coisas que a gente já leu várias vezes e a gente não prestou atenção. E é isso que eles querem, que a gente olhe cada vírgula, cada ponto e que a gente pratique aquilo que a gente está lendo. Não somente ler, né? Tem que praticar, tá bom, gente? E aí eu deixei aberto, né? Se vocês quiserem dar continuidade, perguntas, fica à vontade. Muito bom, viu, Né? Muito bacana. Uma coisa que eu achei, assim, bem interessante é isso, que a gente olha o mundo e fala assim, nossa, mas esse mundo está perdido, né? Que coisa horrível que está acontecendo lá, olha o que fulano está fazendo, olha o que cicrano está plantando. Mas a gente olha muito mais para fora do que para dentro, né? E às vezes a gente acha assim, eu também achava isso quando eu não entendia isso direito, que essa passagem do mundo que a Terra vai fazer é uma coisa de fora para dentro, né? Então assim, olha, vai ter uma catástrofe, vai ter tsunami, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí vai ficar uma peneira assim, né? Todos esses maus vão embora e vão ficar só os bons aqui. E não é assim, né? Não é assim, porque Deus quer que todos tenham oportunidade, né? É claro que tem essas desencarnações coletivas, mas assim, é muito mais uma coisa daqui de dentro, né? Como é que o mundo não vai ser regenerado enquanto os seres humanos não se regenerarem. Então é cada um fazendo o seu trabalho, né? É como assim, a gente fala das guerras, mas e a guerra interna? Exatamente. A guerra que às vezes eu faço lá no meu ambiente do lar, ambiente de trabalho, que acontece. É uma guerra, só a gente não tá jogando bomba, mas a gente tá ali, ó, mandando vibração ruim, né? Falando mal da pessoa ali, é uma guerra também. E a gente não pode ficar falando lá, mas a gente tem que trabalhar aqui dentro primeiro, né? Como você diz, né? E esse é o processo. Esse é o processo. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? É interessante isso, né? Assim, porque a gente está vivendo um processo de... E sem falar também, né, que às vezes a gente vê as catástrofes, né? Destruir uma cidade, pra gente é uma catástrofe, mas pra natureza não. É uma reorganização daquilo que já foi danificado. Então, às vezes a gente vê, região de, muitas vezes de começo, final de ano, começo de ano é Minas, Rio, né, por causa das chuvas, cai tudo, é a natureza reorganizando. Pode ser uma perda, sim, né, mas ela está voltando a reorganizar aquilo que pra gente é uma catástrofe, mas não é, né. É aquilo que para nós é uma catástrofe, às vezes Deus chama de oportunidade, né? Porque como a vida continua, aquelas pessoas ali que estão passando por isso, quem sabe se é naquele momento de extrema necessidade, né? É que é a chance para ela acordar, despertar, né? E a gente não passa por nada sem que Deus não queira. Às vezes a gente não entende porque a gente passa por aquilo. Passa por momentos complicados, a gente vê as enchentes, as pessoas perdendo tudo, mas aquilo é uma oportunidade que Ele está dando para a gente reavaliar a nossa vida, né? A gente viveu ali há uns 3 anos, mais ou menos, de pandemia, para a gente reavaliar tudo, né? O que a gente está fazendo, o que a gente está querendo, né? Muitas pessoas reavaliaram, né? Outros ainda não tiveram essa consciência, né?
Mas é uma reconstrução de tudo, né? Que boa parte da humanidade desencarnou, né? Mas, José, o que você acha disso? Você acha que o mundo está melhorando ou está piorando? Está melhorando. A visão, geralmente, do ser humano é mais pessimista. A gente consegue ver mais um ponto. Mas tem muita coisa para falar. Mas há muitas moradas na casa do meu pai. A gente deve olhar essas moradas, por enquanto, dentro do nosso orbe mesmo. Porque nós temos milhares de colônias em volta da Terra, subcolônias, né? Então, as moradas do meu pai também são esses locais, né? E os umbrais também que estão perto dessas colônias. Qual que é o objetivo das colônias? As colônias, geralmente, ela está ali verificando quem vai mudando dentro dos umbrais, e ela recolhe, né? Para ter uma nova oportunidade, né? Nós estamos numa área umbralina aqui, então Deus sempre vai nos colocar numa morada dele, que é diversas moradas. Então, porque a gente fala que Deus está ali, Deus está aqui. Não, Deus está em todo lugar, né? E principalmente a morada de Deus é dentro de nós. Essa é a principal morada de Deus, ela é dentro de nós. E você falou do umbral, e umbral a gente fala assim, nossa, mas umbral, Deus não existe. Gente, Deus existe. É que aquelas pessoas estão todas ali, elas têm os mesmos sentimentos. Por isso que às vezes fica naquele, né, pelo que a gente assiste, né, que a gente nem lembra que a gente passou por lá, né, mas se aquela situação é ruim, é porque todos aqueles espíritos ali têm aqueles mesmos sentimentos. Né? Quando a gente vem na casa espírita, parece que a gente está tudo na paz, né? Todo mundo tranquilo, sereno, né? O ambiente. E é interessante, em outro aspecto, assim, como os mundos eles são solidários, né? Assim, existe essa troca, por exemplo, isso que você falou, que pode ser que nós tenhamos passado por outros mundos, né? Mundos inferiores, e hoje a gente está aqui com espíritos mais superiores. Às vezes a gente fala, será que eram os deuses astronautas, né? Assim, que vieram naquele tempo, né? Olha, aquilo é impossível fazer daquela forma. Isso são espíritos de mundos muito mais evoluídos que vieram dar uma mãozinha, vieram dar uma empurradinha aqui, né? E nem sempre eles vêm numa nave espacial, eles reencarnam, né? Assim, são espíritos assim que às vezes por amor, ou às vezes porque eles são obrigados, né? Eles reencarnam na Terra. Então, são pessoas assim que são pontos fora da curva, né? Que ninguém... Olha Leonardo da Vinci, gente. Lá em 1600 e pouco, ele desenhou o helicóptero. Não é uma coisa incrível, né? Onde que ele viu isso, né? Ele certamente morava em mundos muito superiores e ele veio aqui para dar uma empurradinha. Ele renasceu aqui. E daí foi aquele gênio, né, muito à frente da época dele, né? Legal. E agora também, nesse período de transição, inclusive tem uma palestra do Aluno Dutra, junto com o Divaldo Franco, num congresso, eles falam claramente que o período de 2025 a 2045 vai nascer muitos espíritos evoluídos de outros planetas para ajudar o planeta Terra na evolução. Né? É bem interessante. E outro, temos 200 milhões de sóis no universo comprovado até agora. Então, Imagina a quantidade de planetas. De planeta. De espíritos, né? De espíritos, né? Aí, às vezes, muitos de nós aqui na Terra acham que só existe a Terra, né? Seria muito egoísmo pensar nisso. Olhar só para o umbigo, né? Será que Deus ia fazer esse universo e os bambambam dele ia colocar só aqui na Terra? Não. Aí a gente olha lá aquele planeta azulzinho e fala, nossa, é lindo, né? É só querer achar que é aquele. Não existe, não. E é uma coisa que é bem interessante, né? Que eu até estava lendo, que muitas vezes a gente não consegue
refletir, né, tantos esses espíritos que trazem essas orientações, eles trazem muitas orientações dos umbrais. Ah, o umbral é assim, o umbral é assado. Agora, tenta trazer as orientações do céu, de mundos superiores, porque não consegue alcançar ainda. Difícil, né? Então, eles ainda estão trazendo as informações dos umbrais, né? Por quê? Porque nós vivemos isso ainda. Não só eles. O ambiente que estamos vivendo. A gente ainda, né? A gente ainda tem as situações internas de cada um, né? Que precisa se libertar. Então, a gente não consegue olhar para o céu. Olha, lá é assim, sabe, né? E é muito diferente, né? Eu estava ouvindo também esses dias alguém falando que quando o André Luiz estava falando da colônia espiritual Nosso Lar, para o Chico, né? Para ele escrever o livro Nosso Lar, que acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, esse livro é sobre uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, né? E isso o Chico escreveu em 1950 e poucos, né? Então, imagina, né? Muito tempo atrás, né? E aí o Chico, ele ficou na dúvida se aquilo era verdade ou se ele estava sendo, né? Assim, olha, vai ver que estão querendo me enganar aqui, porque é muito diferente, né? Aí ele foi levado para Nosso Lar, ele ficou um tempo lá, assim, enquanto ele dormia, o corpo dele ficava na terra, e ele era levado para Nosso Lar e ele viu tudo aquilo. Aí ele escreveu. E é tão interessante que lá ele conta, né, que tem o aeróbus, que é um tipo de um ônibus que é movido com energia solar e que ele descia no ponto, as pessoas entravam, aí ele subia e ele ia mansinho, não fazia nem barulho, né? Nem nada. E aí falou assim, nossa gente, isso aqui é coisa lá dos Jetsons, lembra? E justamente os chineses, eu li isso ontem na Folha de São Paulo, eles estão desenvolvendo um trem que voa, um trem voador. Então, assim, é com energia solar, também com energia atômica, é um trem, ele vai por um caminho, só que ele não vai no trilho, ele vai por cima, então é como se ele voasse. Eu falei, gente, isso, da onde que vem essas tecnologias? É no mundo espiritual, né? Assim, as pessoas vão... Eles falam que até as obras de arte, não é criação nossa, geralmente as obras de arte, eles vão para o plano espiritual, eles veem as pinturas que existem lá e eles replicam aqui. É bem interessante. Tem um livro, não lembro qual livro, que André Luiz, ele chega e ele fala, tem desse lá da Terra. Não, é da Terra não, é daqui. É interessante. Como a gente é ajudado, né? A gente nem imagina, né? E graças a Deus, né? Senão a gente estaria lá dentro da pedra ainda, morando em caverna, né? Assim, que graças a Deus manda esses espíritos para nos ajudarem. Eu tenho uma dúvida. Nós estamos no planeta Terra. Eu fico imaginando como se é dividido, que cada espírito vai para cada território, né? Porque o planeta Terra é imenso. Sim. E aí você vê, por exemplo, em países, né, aquelas crianças ainda, aquele ainda retrocesso, que é diferente, vamos supor, do país que a gente vive hoje. Como que, então, assim, o planeta Terra ainda, por mais que a gente esteja em provas e expiações, mas como ele ainda é dividido e ainda existe muita diferença de evolução espiritual, podemos dizer? Muito. Existe bastante, porque cada um tem um processo de evolução. E aí ele evidencia esse processo de evolução, que vamos supor, escolhido cada território de que cada espírito vai? Seria dessa forma? Existe um programa reencarnatório. Sim. Né? Então, quando a gente renasce naquela família, tem toda uma preparação reencarnatória. Sim. Antes, não é assim, você vai nascer daquela mãe, daquele pai. Não. Tem todo um processo ainda que tem que preparar toda a família para você reencarnar lá.
Então você vê como o plano espiritual trabalha muito, né? E aí você nasce, você tem toda uma programação para você, o que você vai fazer. Olha, você vai fazer isso, você vai seguir pela doutrina espírita, você vai viver até tantos anos. E às vezes o que acontece? A gente tem todo aquele processo e às vezes a gente se desvia do caminho. Sim, mas aí eu fico imaginando, por exemplo, no país que a gente mora, vamos supor que nós aqui estamos, vamos supor num país que esteja lá bem Na África, vamos dar um Angola. exemplo, na Angola, na África, né? Então seriam espíritos mais inferiores que foram destinados para aquele território, porque em outras encarnações eles fizeram demandas muito maiores, que vamos supor que o nosso espírito que tivesse em outro planeta que não tivesse tanta... Eles falam que muitos dos irmãos que nascem na África são os da guerra, né? Alguns da Alemanha, os soldados alemães, né? Então, isso é o que eu falo no plano espiritual, não posso te confirmar, né? Mas alguns relatos dizem que são esses irmãos que estão reencarnando. Então, eles têm esse processo de sofrimento, de fome, de doença e tantas atrocidades que ocorrem lá, mas é um processo kármico mesmo. Precisam passar por aquilo. É o que a gente fala, é um planeta de provas e expiações, ele precisa passar por aquilo, a expiação dele é essa. Mesmo quando é prova, é assim, eu vim com a seu José vem com a prova dele. Ele, tá bom, eu tenho que vir? Tem, daí ele vai e aceita a prova dele, a expiação, ela é imposta. Você precisa passar. Então, às vezes eu venho com aquela expiação, daquela situação, de viver uma situação complicada, e aí é uma expiação, por isso que chama expiação. Agora, quando é prova, é porque você aceitou, né? Mesmo não querendo sofrer, a gente aceita. Então, tem essas dificuldades. Então, por isso que fala provas e expiações. Então, tem muitos espíritos que ainda é imposto para ele melhorar. E tem as provas e expiações coletivas. Né? Sim. Então, você acaba nascendo dentro de uma sociedade e passa por tudo aquilo porque é uma prova coletiva. Porque, na verdade, a inteligência nossa, em relação ao nível moral, são diferentes. Né? Não quer dizer que você é inteligente porque você é desenvolvido espiritualmente. De repente, se foi um grupo que criou uma guerra, que fez muitas coisas ruins dentro da sua inteligência, de repente vem numa situação que você acha que está mais animalizado, né? Você vê tribos, por exemplo, na África, que ainda come carne crua, tem um processo de todo mais para o mundo primitivo do que agora. Então nós não podemos, por exemplo, comparar a moralidade com a inteligência. A moralidade ela tem que estar em todo lugar. Né? Por exemplo, se é inteligente, mas não é moral, você vai passar a consequência de uma outra encarnação pelo aquilo que você fez. Porque eles querem que a gente evolua moralmente. A gente precisa evoluir, né, dentro do material, mas moralmente, como seres, a gente tem que evoluir. Por isso que foi nos dado o Evangelho, para a gente se guiar aquilo. Porque a gente estava meio que, né? Seguir ali, porque a gente fala, eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo. Então, Kardec pegou alguns capítulos, foi compilados aqui, e aí dentro daqui ele foi trabalhando. E aí ele colocou, ainda para alguns é uma linguagem meio difícil, né? Mas se você começar a ver, ele fala muita coisa importante, né? Isso ele falou 1850 e pouco, né? Nós estamos em 2024, 25, olha quanta coisa a gente precisa ainda estar trabalhando. Então, a gente precisa evoluir moralmente. Então, a humanidade só vai melhorar mesmo em regeneração quando todo mundo, não pode faltar evoluir moralmente. Ter aquela despertar, aquela consciência. Às vezes vai sentir dor e sofrimento, mas você tem que entender que aquilo é a melhoria do planeta. É isso aí. Nós estamos perto de finalizar. Mas eu acho que é bem importante isso que a Neia falou e a sua pergunta também, porque a gente tem que ter certeza absoluta que a gente nasceu no melhor lugar para as nossas necessidades. Né?
a gente não está aqui por à toa, assim, por acaso, né? Nós não nascemos no Brasil, no Pardinho, em Botucatu, em São Paulo, por acaso, né? Nessa família, por acaso. Existe muito planejamento. E até mesmo as posses que a gente tem. Se a gente vem numa situação mais precária, a gente tem que trabalhar aquele sentimento diante daquilo. Eu tenho que aprender a viver com aqueles recursos, né, saber tudo. Se eu vim numa família que eu sou mais financeiramente melhor, eu tenho que aprender que aquele dinheiro, ele não é somente para os meus recursos pessoais, mas eu deveria usar aquilo para quê? Para auxiliar na humanidade, né? Eu posso abrir uma empresa, gerar recursos, auxiliar as pessoas. Agora, não somente usar esse dinheiro para mim e sair gastando no mundo sem o quê, né? Então, tudo nos é dado, mas também tudo pode ser gerado, né? Então, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente, o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho, as minhas habilidades, né? As minhas virtudes. Se eu tenho aquilo de bom, eu tenho que trabalhar para o bem. Se eu não usar aquilo, vai ser cobrado. Muito é dado, muito é cobrado, aquele que for dado. Então, a gente tem que avaliar isso. Se eu tenho uma habilidade que é inteligente, utiliza ela para fazer o bem. Se a gente for avaliar, Hitler era muito inteligente. Usou aquilo, só que de outra forma. Mas era um espírito muito inteligente. Né? Brilhante. Né? E quantas outras que a gente vê aí? As guerras são grandes inteligências. O crime organizado são grandes inteligências. Só que usa aquela inteligência de forma errada. Às vezes eu fico olhando, até pessoas assim da mídia, eu falei, gente, essa pessoa tem uma habilidade muito grande, só que ela usa para aquilo, né, para ganhar dinheiro e enriquecer, em vez de usar aquilo para fazer outras coisas, né? Que é isso que a gente precisa ter compreensão. Só que quando a gente tem o dinheiro na mão, é muito, né, muita tentação. A gente tem aquela nossa vaidade, e aí é difícil, né? Principalmente a parte da mídia, o pessoal jogadores, né, eles usam muito aquilo. Mas tem muita gente que faz coisa boa, não é só isso não, viu? Tem gente que a gente nem conhecia, a Ayrton Senna mesmo fazia tantas doações e ninguém sabia, nunca falou nada pra ninguém, né? Mas fazia o bem também e ganhou muito dinheiro. É isso aí. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Perguntamos alguma coisa? Obrigada, viu, gente? Obrigada. Nós vamos agora passar para a segunda parte dos passos. A gente convida todo mundo a ficar em oração, tá bom?